irmão. Senhor, muito obrigado, Pai, por essas palavras. Que possamos, Pai, acolher a Tua palavra com mansidão em nossos corações. E nós te pedimos, Pai, rogamos a Ti e suplicamos, humildemente, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos contemplar a Tua face, Pai, para que possamos Te enxergar com clareza, Pai, no nosso próximo, no nosso cotidiano. E eu quero Te pedir de maneira especial, Pai, que nós possamos expressar o Teu Filho aqui neste local de trabalho, Pai. Que Cristo seja exaltado acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Valendo, hein? Irmãos, convido a vocês a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do versículo 32 até o versículo 39. Quero saudar os irmãos, os visitantes. Amém? Todos encontraram? Mateus 10, 32 ao 39. Minha versão é NVI, tá, irmãos? Assim diz o texto: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por causa de mim a encontrará. Irmãos, primeiramente precisamos compreender toda essa narrativa e todo o contexto do capítulo aqui de número 10 do Evangelho de Mateus. Não sei se todos sabem, mas primeira coisa, Jesus, ele escolhe os 12 e ele dá instrução àqueles 12. Aqueles 12 discípulos eram assim como eu e vocês, pautado de falhas, limitações, fragilidades. No entanto, irmãos, Jesus, ele sabia que cada um daqueles ali poderia acolher a sua palavra em seus corações. E quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Apenas os 12? Não. João, capítulo de número 8, versículo 31, nos diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão os meus discípulos. Se permanecer nas minhas palavras. Se eu fosse dar um tema à mensagem hoje, seria: quem é sua família? Quem é sua família? A condicionante aqui do discipulado vai revelar quem será a sua família. Você pode acolher as palavras do Senhor no seu coração e ser um discípulo de Jesus e ter uma família que vai morar contigo por toda uma eternidade, ou você pode apenas seguir o percurso da cultura e ter apenas os seus familiares sanguíneos como seus familiares. Primeiro, a gente precisa compreender que Jesus, de maneira nenhuma, é contra a instituição chamada família. Pelo contrário, Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso consolo. Jesus é o pacificador. Mas precisamos compreender, à luz das Escrituras, que pacificação é essa? Que paz é essa? Veja bem, meus irmãos, ontem Dantas e Querino estiveram conversando sobre um dos temas primordiais da fé cristã. E qual era o tema? O que é o Evangelho? E eu pergunto aos irmãos, o que é o Evangelho para cada um de vocês? Como tem muita gente hoje, vai ficar meio difícil de ouvir, né? Mas eu creio que vai chegar um tempo em que nós vamos ficar aqui depois do horário, depois das 17, e teremos reuniões aqui, antes do Dantas ir para Washington, para os Estados Unidos, né? Não sei se é Washington, Las Vegas, não sei. Mas veja bem, meus irmãos.
Irmãos, dando continuidade, eu acredito piamente que nós chegaremos um tempo em que nós teremos um desejo tão grande de ouvir mais essa palavra e de ter comunhão com a verdadeira família de Deus, ao ponto de ficarmos aqui depois do expediente. Se for preciso para trabalhar, a gente fica. Mas com um desejo ardente de estarmos aqui em comunhão um com o outro. Meus irmãos, nem toda igreja institucional tem a dádiva de ter esse vínculo que nós estamos tendo aqui. Amanhã nós vamos iniciar nosso discipulado e eu achei que muitos iriam espanar, né? Quando eu disse o horário, depois do expediente, né? Tá certo que alguns fogem, né? Inventa um dentista, inventa algum... Brincadeira. Mas veja bem, meus irmãos, como eu fiquei feliz, sabe? De receber o retorno de cada um dos irmãos que tem interesse e outros que eu nem tinha programado, pedindo para conhecer mais do Senhor, não é conhecer mais sobre o Rodrigo, é conhecer mais sobre Jesus. Porque é em Cristo que nós temos o quê? O melhor modelo de perfeição. Todos nós somos desprovidos de perfeição. A nossa perfeição é em Cristo e quando nós andamos com Ele, nós conseguimos o quê? Expressar o seu amor. Mas nós precisamos entender que esse mesmo Cristo que veio trazer a paz, que paz é essa? A reconciliação. E que reconciliação é essa? Primeira coisa que cada um de nós aqui precisamos entender é que somos corruptos por natureza. O pecado original te tornou ladrão, adúltero, promíscuo. E se você acha que você é diferente disso, você precisa conhecer o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha. E eu já convido aos irmãos, mês que vem estaremos fazendo uma série de mensagens dos Sermões da Montanha, para você identificar quem é Deus e quem é você. E no Sermão da Montanha, trazendo um pouquinho aqui um spoiler, Jesus nos mostra que antigamente a lei dizia, e ainda hoje diz, que se você for pego numa cama com outra pessoa que não é seu cônjuge, você cometeu adultério. Mas Jesus, ele eleva o nível de graça e diz, basta desejar no seu coração. E se passássemos aqui nesse telão, todas as vezes que você cobiçou uma pessoa que não era sua cônjuge, que não é o seu cônjuge, você estaria condenado. E ele ainda eleva o nível, ele diz, olha, se você matar, você é assassino. Eu não, eu toda vez vos digo, basta se irar contra o teu próximo, contra o teu chefe, contra a tua esposa, contra o teu filho, contra qualquer pessoa, sem razão. Você já assassinou. Sejamos honestos, irmãos. Se passasse aqui, seríamos um serial killer, né? Mas por que eu estou trazendo todo esse embasamento para entrar na mensagem? Porque é necessário você compreender que você estava debaixo da ira de Deus. E talvez esteja ainda. Se você não decidiu em seu coração por caminhar com Cristo, em permanecer em sua palavra, existe uma ira que está sobre você. E essa ira divina foi despejada. E o pior momento de Cristo foi aquele. Porque sobre ele estava todo o pecado daqueles que são de Deus. Sobre Cristo. O meu pecado, o seu pecado estava sendo esmagado em Cristo. Aquela ira estava sobre ele. E hoje nós somos justificados não por alguma atitude boa, não por uma pregação boa, mas sim por aquilo que ele fez na cruz do madeiro. E se você, de fato, está aqui hoje, nessa tarde, e aceitou essa mensagem de Cristo para ser um discípulo, você pode ter essa paz. Uma paz que te reconcilia com Deus. O homem caiu e o homem estava distante de Deus. Mas por meio de Cristo nós podemos ter essa reconciliação. Mas agora eu me adentro ao texto, onde Jesus diz, eu não julgueis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E essa espada, ele faz menção àquilo que os profetas no Antigo Testamento já diziam. O que seria essa espada, irmão? Seria a própria verdade de Deus. Seria a própria mensagem de Deus. Vocês têm dimensão do que é isso? Você tem dimensão de que essa espada, ela pode cortar um laço que te prende, mas ela também pode ferir. Pelo fato de sermos maus, caídos, ao ouvir a verdade, nós nos voltamos contra Deus e fazemos oposição à sua palavra. Mas ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, como nós lemos agora, aquele que me confessar. E confessar não é um mero balbuceio, não é um mero ir à sua igreja, não é simplesmente dizer que é evangélico, se dizer que é um religioso. Não.
aquele que confessa a minha palavra, aquele que vive em conformidade com os meus ensinos. Esses são os meus discípulos. E esse eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu não confessarei. Não tem parte comigo. E ele chega no versículo 37 dizendo, diz que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim colocar o pai contra o filho, a nora contra a sogra. Essa parte parece que é mais fácil, né? É brincadeira, irmãos. Mas veja bem, ele diz que ele veio colocar divisão. Ué, que Jesus é esse? Que loucura é essa, Lopes? Que mensagem é essa que ao invés de trazer paz, traz divisão? Primeiro precisamos também entender historicamente o contexto de Jesus. E o que Jesus quis dizer? Primeiro, eu não sou um homem de prestígio. Eu não tenho boa fama entre os judeus. Eu não vim numa Ferrari, né? Apesar de alguns acharem que o jumentinho... Esses dias eu ouvi um herege dizendo que o jumentinho era uma Ferrari. Eu falei, meu Deus, de onde é que ele tirou isso, Jesus? Ele tem que ter sido muito influenciado pelos demônios, né? Para dizer uma coisa dessa. Gente, Jesus, ele era pobre. A Bíblia diz. Com isso, eu também não quero aqui exaltar a pobreza. Eu só quero dizer para os irmãos que toda teologia que coaduna com isso, ela é falsa. Ela está desprovida de graça divina. Porque se isso é verdade, os apóstolos foram um fracasso. Eles não tinham onde reclinar a cabeça. Imagina Jesus pregando isso. Mas vejam bem, vamos lá. Jesus era esperado pelos seus como o Salvador, como o Messias, aquele que iria resgatar o seu povo e queria libertá-los. Aí vem Jesus. Vem de onde? De Nazaré. De Nazaré? Mas será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É tipo assim, com todo respeito, se alguém mora lá, né? Mas eu morei na Ceilândia a vida inteira. Ô irmão, e o temporário chegou de onde? Lá do Sol Nascente. Né? É tipo assim, né? O coronel... Ainda bem que o Dantas é liberto, né? Mas é como se um coronel chegasse... O rei... Esse aí jogou aonde, né? A palavra o dialeto do Rio, né? Jogou aonde esse infame aí, né? E era mais ou menos isso. O que o povo tinha de Jesus era, não era? De Nazaré? Do Sol Nascente? Não, Rodrigo, por favor. Era mais ou menos essa mentalidade. E quando Jesus vem trazendo a sua mensagem, há um choque. Um choque com os religiosos e com o sistema. E é isso que acontece quando nós estamos em Cristo. Há um choque. Há um choque não pela classe social, mas pela verdade, que vai confrontar as nossas inclinações para o mal. Os nossos pecados em que só Deus vê. E quando Jesus vem, por que ele colocou divisão? Porque uns diziam, ele não é o Messias. E outros diziam, ele é o Messias. E a pergunta que eu faço a vocês é, será que vocês acreditam mesmo que Jesus era o Messias? Será que você acredita que Jesus é o Salvador? Será que você acredita na mensagem do Evangelho? Será que você pode dizer que é um discípulo de Jesus? Você tem permanecido na palavra do Senhor? Semana passada, Dantas trouxe uma referência entre piedade e impiedade. Para aqueles que não estavam aqui, ele chegou a dizer o seguinte, piedade, aquele que pensa e ama as coisas de Deus, e impiedade, aqueles que não amam e não pensam nas coisas de Deus. Você sabia que nós podemos ser um crente ímpio, que não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas nossas coisas, em como Deus vai fazer as nossas acontecerem? E é o que o Evangelho do Coach da Prosperidade ensina. São mentorias em cima de mentorias de como você alcançar a sua terra prometida. E não de como você agora vai se subordinar à palavra do Mestre. Você tem ideia do que Jesus disse em Mateus capítulo 10? Quer vir após mim? Precisamos discernir que a restauração vai ser fruto de uma obediência ao Senhor. O nosso gozo não deve estar em nada a não ser nele. Todas as vezes que nós temos gozo em qualquer outra coisa, esquecendo do alvo principal, tudo vai ser idolatria. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Vários ídolos, até aquilo que é mais útil, aquilo que é mais provido de graça.
O Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu um trabalho, o Senhor nos deu muitas coisas, mas a nossa tendência é de adorar essas coisas, ao invés de adorar o Criador. Nós precisamos olhar como Davi olhava para tudo aquilo que estava à sua volta, todo o seu exército, todas as suas riquezas, e dizer: Senhor, não tem um outro bem além de Ti. Ele diz: Tu cumprirás o desejo do meu coração. E alguns pegam esse texto fora de um contexto para dizer: Senhor, cumpre o desejo do meu coração. E às vezes no seu coração sabe o que tem? Inveja, adultério, mentira, fofoca, maledicência. Mas de Davi não, meus irmãos. O coração de Davi era encharcado de um desejo, como a corça anseia pelas águas, assim o meu espírito exulta no Senhor. Você tem ideia do que é isso, meus irmãos? É ansiar desesperadamente por aquilo que não é palpável, mas por aquilo que é eterno, e é Ele. É desejar por Ele, independente das condicionantes. Independente, meus irmãos, das dificuldades que passemos. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa alegria. E vai ter momentos em que, infelizmente, teremos que romper alguns laços por conta dessa verdade. Sejam honestos. Existem pessoas, humanamente falando, que você ame mais do que sua mãe, seu pai, seus filhos, seus parentes sanguíneos. Quando nós olhamos para eles, fica difícil. Porque nós falamos, pelo menos eu falo: meu Deus, mas é minha mãe, eu não tenho que honrar. E entra aquela confusão de Satanás lançando na tua mente: tem que honrar tua mãe, mas honrar não significa que eu devo fazer aquilo que é errado para satisfazer o coração dela. E do meu filho. Quantas vezes, meus irmãos, olha o que o provérbio diz: o pai que odeia o filho não o disciplina. E hoje há uma teoria: não, eu amo meu filho, por isso eu não posso dar umas belas palmadas. Isso veio do inferno. E a cultura vem tentando introduzir isso dentro dos nossos lares. E hoje há crianças irreverentes, birrentas, desagradáveis, inconvenientes, porque você tem amado mais eles do que a Cristo. Existem talvez alguns familiares que eles são tão desagradáveis por sua culpa, crente, que está há muito tempo na fé e não tem o confrontado em amor, em graça. Confronte, meu irmão. Como? Mateus 18, chame no particular, repreenda. Se ele não te ouvir, chame outra pessoa que é mais madura para analisar também essa conversa, porque talvez você esteja falando de maneira errada. Mas se ele não aceita, o que você faz? Evita-o, não com ódio no coração. Mas antes de exortarmos nossos familiares, os nossos entes queridos, oremos desesperadamente, pedindo a Deus um desejo ardente no nosso coração para que eles sejam convertidos pelo poder da palavra e não por uma mera retórica e não por um mero legalismo. Meus irmãos, e Jesus continua dizendo: colocarei divisão, mas esse era o desejo dele? Não. É porque as pessoas não aceitariam a mensagem de Jesus. E a religião judaica era muito forte. E naquele tempo, se você não fizesse parte dessa religião, você já era jogado de escanteio. E era perseguido. Lembra de Paulo? Saulo, homem zeloso, caminho de Damasco. Homem cheio da legalidade, da religiosidade. Mas estava a serviço do inimigo e não de Deus. Por isso que precisamos distinguir. O nosso zelo é com fundamento ou sem fundamento? A nossa fé é religiosa ou é cristocêntrica? E, veja bem, no início eu disse, se eu pudesse dar um título para essa mensagem seria: quem é sua família? Quem são os seus familiares? E Jesus, ele também nos orienta algo que vai contra a nossa cultura e o nosso sentimentalismo. Jesus, ele chega a mencionar em Mateus capítulo 12, versículo 46, falava ainda Jesus às multidões quando sua mãe e seus irmãos o quê? Se aproximaram dele. E alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo.
Irmãos, vocês têm ideia do que é isso? Jesus dizendo assim, ó, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando fitamente nos olhos daqueles que eram seus discípulos, que tinham abraçado a mensagem do Evangelho, diz, eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que o quê? Guarda as suas palavras em seus corações. Esses aí são a minha família. Irmãos, vocês têm ideia do que é isso? O que nos une, eu já ouvi essa expressão e eu acho muito forte, só de postar traz um incômodo. Eu amo demais a minha família. E me dói tanto, meus irmãos, em saber que talvez eles podem não morar comigo pela eternidade, mas quando eu olho para cada um de vocês aqui, eu falo, oh, meu Deus, obrigado por ter me alegrado, por não ter me deixado sozinho, porque quando eu vou trabalhar e quando eu vou à minha congregação, eu vejo irmãos que sentem as minhas dores, que sofrem comigo, mas pela tua causa, não pela minha própria causa. Vocês têm ideia do que é isso, meus irmãos? Vocês têm dimensão do que é sermos um. É a dor daquele jovem ser a minha. É ser a aflição de uns pela família ser a minha. O sofrimento da perda ser a minha. Não tem como, meus irmãos, ser um com Cristo e não sentir as dores do corpo. E Paulo nos ensina que fazemos parte do mesmo membro, do mesmo corpo. E todos nós fazemos parte desse corpo e você é um membro diferente do outro. Um é braço, outro é perna, um é pé, é olho. Mas sejamos sinceros, quando um dedinho dói, todo o corpo sente. A Jéssica testemunhou, né, uma coisa de uma irmã ontem à noite, que ficou tão difícil, rapaz, pra gente depois dormir, sabe? Uma tristeza. Uma tristeza que invadiu o coração. Mas ao mesmo tempo nós também não podemos o quê? Abraçar essa tristeza para que não vire drama. Então nós fomos o quê? Rogar ao Deus, que é o dono de toda paz, de toda alegria, de todo júbilo, para que ele viesse converter não somente no nosso sentimento, mas o sentimento dessa irmã que estava passando por dificuldade. Mas, meus irmãos, nós só conseguimos confrontar familiares, líderes, seja lá quem for, por meio do Evangelho, mas por meio de um coração amoroso em Cristo e desejoso por mudança. E sabe o que Jesus ele nos ensina? Que para você negar os seus mimos, as suas bajulações, a familiares, a filhos, amigos que estão vivendo de maneira inadequada, você precisa o quê? Negar a si mesmo. Porque enquanto você não nega a si mesmo, sabe o que você quer? Você quer glória. Você quer fama, você quer holofote. Já viu aquelas pessoas que não dizem a verdade porque elas são políticas, demagogas? E todo mundo sabe que elas são falsas. Elas sabem. E o que é interessante é que quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei muito de você, sabe, irmã? Acho que no primeiro encontro você já conhece a Vanessa, de capa de Gênesis Apocalipse, sabe? É sinceridade do início até o fim, sabe? Não tem nenhum momento assim de você falar, ela vai, né? Pois não, é isso, é X, é Y, é branco, é preto, né? Foi, rapaz, a menina é direta, né? E o que a gente precisa aprender, irmãos? Nós precisamos ser originais em Cristo. Nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser honestos com o Senhor, primeiramente. E quando nós somos honestos ao Senhor, e muitas vezes é difícil, não é? Sabe aquele pastor que você sabe que ele está pregando heresia, que você sabe que ele está pregando errado, né? Mas ele é pastor, mas ele é pecador. Sabe aquele líder? Sabe nossos pais? Mas muito cuidado na hora de fazer isso, irmãos. Porque nós temos a oposição, nós temos uma cultura de rebeldia. A forma como você fala também revela muito se você é intrépido ou se você é estúpido, se você é arrogante, insensível, intolerante. Não, mas eu não sou tolerante mesmo. Calma, talvez aquele ainda não tenha o mesmo nível de conhecimento que você.
Apenas dá um passo atrás, se reduz um pouco mais, seja humilde, discute um pouquinho mais. E depois vai levando a conversa, fazendo perguntas ao ponto dele entender que ele também é mau, assim como você, e ambos precisam de Cristo. Aí você vai entender o que Jesus disse: quem não negar a si mesmo, não tem como. Mas se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e cruz não é aquele pecadinho, olha, fulano, é a tua cruz. Não. Sabe o que é cruz? É para você sepultar o teu velho homem. Irmão, que velho homem é esse? É aquele da fofoca. É aquele da mentira, da palavrinha torpe. Aquele do engano. Aquele que está lá, o camuflado. Aquele político. Aquele cambista do templo. Existem muitos nos nossos corações, meus irmãos. E Jesus hoje, nessa tarde, nos chama. Arrependa-se. Mas tem gozo para você. E eu gostaria de finalizar, meus irmãos, com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nos diz: não sobreveio, olha só, a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Entendam, você é tentado pela sua maldade. Mas o próprio Deus permite algumas provações para que Ele te teste. E vai ser necessário negar a si mesmo. Aí faz jus aquilo que o Senhor nos ensinou. É melhor servir do que ser servido. Excelente mensagem ontem do nosso irmão Oliveira. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que possamos aprender, meus irmãos, lavar os pés uns dos outros. Entender a fragilidade um do outro. E poder em Cristo, com amor verdadeiro, nos auxiliarmos. Para que possamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Lembre-se, talvez vai existir momentos, talvez não, certeza, vocês vão passar por momentos em que vocês vão chegar a mencionar: Senhor, onde é que está o Senhor? Lembre-se, essa provação não é sobre-humana. Lembre-se, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O jugo dele é suave, é leve. Porque Ele não quer simplesmente te trazer regras, Ele quer ter um relacionamento contigo, meu irmão. Busque isso ardentemente. Que Deus abençoe o seu coração, meus irmãos. E que tenhamos um mês abençoado e que o calor do Espírito Santo aqueça vocês nesse frio. Para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Amém. Deus os abençoe, viu? Vamos orar, irmãos?